Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Finati na área. Agora a gente vai trabalhar a colonização portuguesa no Brasil, ou como nós costumamos chamar, né, o período colonial do Brasil. Para quem nos siga, tá aí as redes sociais na tela para que vocês possam nos acompanhar, o e-mail, né, nosso canal no YouTube, para quem queira aí se inscrever, e os acessos aos códigos do Classroom. Bom, 1494, o Brasil ainda não tinha sido oficialmente encontrado, mas já havia esse acordo chamado Tratado de Tordesilhas, assinado ali pelo Papa Alexandre VI, que determinava que 370 milhas marítimas a partir de Cabo Verde haveria uma linha imaginária e tudo que estivesse à esquerda dessa linha pertenceria à Espanha e tudo que estivesse à direita pertenceria a Portugal. E a princípio, os portugueses estavam bastante confiantes aí com a posse dessa nova terra. Vejam que eles ainda sequer tinham chegado no Brasil, né? Como vocês sabem, a data oficial de chegada dos portugueses no Brasil é 22 de abril de 1500. Então, imagina que em 1494, portanto 6 anos antes, eles já tinham um acordo dizendo que aquela terra que eles eventualmente viessem a encontrar pertenceria a Portugal. E eles estavam bastante tranquilos com isso, até porque, afinal de contas, foi o Papa que assinou e poucas pessoas se atreviam a desafiar a autoridade da igreja. Embora esse acordo não deixasse nem franceses, nem holandeses e muito menos ingleses muito satisfeitos, né? Era um acordo que estava assim firmado e assim funcionava. Bom, o pau-brasil ele foi encontrado na costa litorânea do país, desde do Maranhão até Santos. Ele foi o primeiro produto de extração do Brasil entre 1500 e 1530. Não havia uma ideia de colonização, né? Era uma única grande atividade econômica que existia, era a exploração dessa madeira, né, que tinha uma cor vermelha muito forte. E a presença portuguesa nesse momento ela se concentrava no litoral na forma de feitorias. Bom, como os portugueses então faziam para extrair o pau-brasil, né? Inicialmente eles tentam ali o acordo com os indígenas, num primeiro momento para trabalhar por troca de presentinhos, só que o indígena não tem a cultura de acumular riqueza. O índio, ele caça, pesca e planta para sua própria sobrevivência, ele não tem a ideia de acumular riqueza. Então, ele não se adaptava a essa característica dos trabalhos forçados. E aí ele parte para o enfrentamento contra os portugueses, fugindo para o interior. Tem início, então, a guerra justa, né? Se é que é possível haver uma guerra justa, que é o enfrentamento entre portugueses e indígenas. É bom que se diga que o domínio bélico, né, o predomínio bélico dos portugueses não foi a única forma de extermínio, né? Havia as doenças também que os europeus traziam e para as quais os índios não tinham qualquer tipo de humanidade, né? Aliás, de imunidade. O Brasil, que já contou na época do seu descobrimento com mais de 5 milhões de indígenas em mais de 1.000 tribos separadas, hoje tem um pouco mais de 150 mil indivíduos em 200 tribos distintas. Então a gente tem aí uma dimensão exata do que foi esse extermínio. Muitas tribos, muitas etnias simplesmente desapareceram e as que sobreviveram, né, se tornaram aí escravas, né? Bom, com o tempo o pau-brasil passa por uma decadência, né? E
não por acaso ocorre mais ou menos no mesmo período em que o comércio português das especiarias nas Índias ele começa a ser ameaçado por holandeses e espanhóis. E aí há uma ameaça permanente aí de invasão ao território brasileiro, né? Inclusive pelos próprios holandeses. Começa então o interesse pela cana-do-açúcar. Só que o Brasil representava um grande problema de ordem administrativa para Portugal. Era muito grande. E como é que ele poderia pensar em colonizar, desenvolver a agricultura, transformar isso aqui num negócio produtivo, se o tamanho da colônia já por si só criava um problema. E aí você tem, né, aquela situação. O Brasil ele é o que estava se extinguindo naquele momento, porque se tirava a árvore do litoral. Ele representa a extração do pau-brasil, ele representa o primeiro desastre ambiental e social, né, que foi provocado aqui no nosso país. Muitas populações indígenas foram submetidas ao cativeiro, muitas perderam a sua cultura tradicional. Hoje em dia se fala, mas o índio ele tem características do branco, ele tem cultura do branco, ele tem os recursos do branco. Bom, mas que opção que o branco deu para o índio, se não fosse isso, ou simplesmente ser extinto, né? A gente também tem que olhar os dois lados dessa moeda, né? Bom, como colonizar, né, o nosso território gigantesco? Cria-se as capitanias hereditárias, que surgem aí pela ordem de Dom João III, no ano de 1534. É a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses na América Portuguesa. Basicamente, o território da América Portuguesa, daquilo que viria a ser o Brasil, ele é dividido em 15 grandes faixas de terra que tiveram a sua administração entregue para pessoas interessadas, né? A vida das capitanias hereditárias, com essa forma de divisão, ela teve uma vida curta, porque já em 1548 surgiu o governo geral. Então, como a gente disse, em 1530, o comércio com a Índia está em declínio. As terras dos portugueses na América eram ameaçadas pelos franceses, que invadiam com frequência, aliando-se às nações indígenas inimigas de Portugal. Com essa situação toda, Portugal percebe que é necessário ampliar os esforços de colonização no Brasil, porque, do contrário, ele corria um sério risco de perder as terras. A saída encontrada por Portugal foi muito simples, né? Em vez da coroa financiar todo o processo de colonização, investimento, etc., passou essa conta para terceiros. E de que forma? Fazendo essa divisão desses lotes, né, que foram distribuídos em 14 capitanias diferentes, cuja administração ficou a responsabilidade dos capitães donatários. E quais eram as funções dos capitães donatários, né? Eles eram comerciantes ou pertenciam à pequena nobreza portuguesa. Eles tinham a responsabilidade de desenvolver a capitania. Ele recebia o direito sobre o lote da terra a partir de uma carta de doação chamada de carta de foral, mas ele não tinha a posse da terra. A posse da terra continuava pertencendo ao rei de Portugal. Portanto, ele tinha só o direito de se fixar e administrar a terra da melhor forma que fosse possível. Dentro da capitania, o donatário ele era a maior autoridade administrativa e também judicial, respondendo somente ao rei de Portugal. Por outro lado, os donatários eles eram obrigados a atrair investimentos ou investir e criar toda a infraestrutura para garantir o desenvolvimento e a segurança da sua capitania. Eles também tinham que atrair pessoas para morar na capitania, distribuindo terras aí, chamadas de sesmarias aos colonos e cobrando os impostos para as pessoas se fixarem nela. No que diz respeito à questão da segurança, os donatários eles eram responsáveis pela construção de fortificações a fim de impedir
as invasões estrangeiras e além de combater os povos indígenas que fossem hostis às presenças dos portugueses. As capitanias prosperaram. Das 15 capitanias que foram estabelecidas, só 2 prosperaram. As outras 13 foram redundantes fracassos. Só Pernambuco, que prosperou por conta dos engenhos de açúcar, e São Vicente, por conta da comercialização dos índios como escravos. E por que as outras não prosperaram? Você pode estar aí se perguntando. Porque os índios lutavam pela terra, porque não havia recurso financeiro para todo mundo, porque Portugal era muito longe, o que facilitava a corrupção, e porque não havia gente em quantidade necessária para trabalhar o cultivo da terra. Os índios não se adaptavam a isso. Bom, esse sistema de capitanias hereditárias, como eu disse, ele funcionou até 1548, quando a colônia portuguesa viu o fracasso do sistema e, além desses fatores elencados, a gente pode dizer aí a inexperiência administrativa de muitos donatários, porque o cidadão não tinha experiência em administrar uma quantidade de terra tão grande, a falta de comunicação interna das próprias capitanias, a dificuldade da comunicação com Portugal, a escassez de recursos para promover o desenvolvimento das capitanias, enfim, tudo isso aí acabou complicando. E nesse momento a coroa portuguesa percebe que era necessário fazer o quê? Centralizar o poder. E por isso ela cria, então, o governo geral, que é um sistema centralizado no qual o governador tinha autoridade absoluta e o poder absoluto sobre a colônia. Ele respondia apenas ao rei de Portugal. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza e cria a primeira capital do Brasil, na cidade de Salvador, dando início aí ao ciclo do açúcar, Por volta de 1530, com as perdas territoriais do comércio com o Oriente, provocam uma forte retração na economia portuguesa, e no comércio de especiarias. E foi então que o português começa a olhar para cá, começa a olhar para os lados do Brasil. Nesse momento, o interesse aumenta aí de forma significativa. Isso porque o nosso território ele reunia condições bastante favoráveis à produção do açúcar, que já era praticada pelos portugueses em menor escala nas ilhas atlânticas, desde o século XV. Diferente da extração do pau-brasil, a produção de açúcar ela exigia um deslocamento e a fixação de um grande número de pessoas, o que implicava numa colonização efetiva. Aí, se você somar isso à necessidade de povoar o território para garantir a posse do território brasileiro, que estava ameaçado pela presença francesa no litoral, principalmente o litoral do Rio de Janeiro, através da fundação de feitorias, se fazia o quê? Se fazia a posse e a colonização. Essa expedição colonizadora sob a liderança de Martim Afonso de Souza, não Tomé de Souza, mas o Martim Afonso de Souza, que ocorre lá entre 1500 e 1532, é patrocinada pelo rei. E o Martim Afonso dá início mesmo à colonização por meio da produção açucareira. O primeiro engenho de açúcar na região, ele funda ali na primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, em 1532. E aos poucos a produção açucareira ela vai assumindo características que são similares, que são comuns a toda a colônia. O caráter extensivo da agricultura canavieira, ou seja, ela exigia grandes extensões de terras, grandes fazendas para o seu cultivo, faz predominar no Brasil essa ideia da grande propriedade agrícola, o que era compatível completamente com a enorme extensão do Brasil, se comparado a Portugal. Contribui para isso também no Brasil a existência de grandes áreas de um solo argiloso muito propício
a cultura canavieira, que é o solo de Massapé. O latifúndio é, sem sombra de dúvida, que é como a gente chama essa grande propriedade de monocultura, né? A base da sociedade historicamente marcada pela desigualdade social e pela má distribuição de terra. Ela permite, essa estrutura de latifúndio, ela permite a formação de uma sociedade aristocrática, dominada pelos donos de terra e marcada também pela mentalidade escravista, né? Então você tem ali os senhores de engenho, as fazendas canavieiras, conhecidas como engenhos de açúcar, elas eram um grande complexo agromanufatureiro e autossuficiente. E isso desfavoreceu, no início da nossa colonização, o surgimento das pequenas propriedades voltadas para o mercado interno, porque a grande fazenda ela se mantinha sozinha, ela se sustentava sozinha, ela tinha a moagem, ela tinha a parte de ferver, de cozinhar mesmo o açúcar para transformá-lo em bloco. Ela tinha a parte da casa grande, a parte da senzala, ela tinha toda uma estrutura ali. E cria-se então a ideia da monocultura de exportação. O que é uma monocultura de exportação? Mono, né, uma só, você só planta açúcar, né, você só cultiva açúcar. Você vai criar alguma outra coisa, mas é pouca coisa para ser o consumo interno. E por que de exportação? Porque a ideia era atingir o mercado internacional. Então, por ser um produto de clima tropical, o açúcar alcançava um grande valor comercial na Europa, onde o clima frio fazia com que ele fosse muito raro e daí ser tão valorizado. Tá? Ele era tão valorizado que ele chegou a ser usado como parte de um dote de casamento entre nobres, que era um costume, né? Quando as pessoas casavam, o pai da noiva dava um dote, dava um dinheiro, né, pro noivo, pelo privilégio de casar com a filha dele. Então, para vocês terem uma ideia do quanto o açúcar chegou a valer, ele foi usado até como parte de pagamento, né, desse dote. E o açúcar pode-se dizer que ele foi um dos fenômenos da economia do Brasil colonial, né? E ele era produzido quase que exclusivamente para atender o mercado externo, né? E era o único produto da colônia que era voltado para esse fim, o que não quer dizer que nada mais fosse produzido no Brasil. Como eu já disse, os engenhos eles eram autossuficientes. Havia cultivo, sim, havia cultivo em pequena escala de gêneros alimentícios voltados para o consumo interno, para a subsistência dos próprios habitantes do engenho. Então, se plantava um pouquinho de milho, um pouquinho de feijão, um pouquinho de mandioca, ou aipim, ou macaxeira, enfim, conforme a região tem um determinado nome, né? E havia uma parceria entre holandeses e portugueses na economia açucareira, né? A crise portuguesa no comércio de especiarias orientais afetou não apenas a capacidade financeira da burguesia portuguesa, né? Mas também a capacidade financeira da coroa, porque a coroa sofria com a brusca, com a súbita e agressiva queda de arrecadação de impostos. Faltava recursos para montar toda uma estrutura necessária à colonização do Brasil. Então, nesse momento, a burguesia portuguesa, o que ela faz? Ela recorre a empréstimos que são contraídos junto aos bancos holandeses para comprar os engenhos de açúcar, as mudas de cana-de-açúcar, os escravos africanos. Né? Os holandeses também, eles acabam comprando de Portugal o açúcar brasileiro para revender na Europa inteira. Né? Eles são os grandes atravessadores aí. E é nesse momento também que se torna mais evidente e mais forte a presença da mão de obra africana. Né? A colonização que se inicia lá em 1530 e que muda totalmente a relação entre portugueses e indígenas, que era uma relação inicialmente amistosa, e que depois cede lugar às guerras de ocupação, a tentativa de escravização promovida pelos portugueses, a superioridade bélica deles, é óbvio, né? As doenças que eram desconhecidas dos índios, enfim.
Os índios, na sua economia de subsistência, eles não se adequavam, mesmo sob castigos físicos, ao trabalho compulsório, ao trabalho obrigatório, né, voltado para o acúmulo de riqueza, para o acúmulo de excedentes, para o lucro. Né? Diante dessa dificuldade, o que a coroa portuguesa opta? Né? Ela opta pelo uso da mão de obra escrava africana. E isso se deve por alguns motivos. Né? O comércio de escravos africanos já era uma atividade praticada pelos portugueses, pelo menos desde a metade do século XV. Né? E isso dava muito lucro, tanto para a burguesia quanto para a própria coroa portuguesa, que afinal de contas ganhava imposto com isso. No Brasil, embora já se praticasse a captura e a escravidão dos indígenas, essa atividade só barateava o custo de produção dos colonos, né? Mas não beneficiava a metrópole em nada, porque não havia intermediação, não havia compra e venda, não havia o pagamento de imposto, né? Não havia a negociação de escravos numa escala internacional, né? E a captura de escravidão de diferentes tribos e etnias, que já era uma prática recorrente entre as tribos africanas, ela mostra ali em registros consistentes que ela tinha um ritmo de trabalho, né, de condições e de castigos que eram tão intensos quanto aqueles que vieram a ser praticados no Brasil ao longo do tempo, né? Além disso tudo, os escravos que vinham da África, muitos deles traziam a experiência das tribos africanas da prática agrícola, né? Para as tribos africanas, o conhecimento de prática agrícola é um fundamento econômico para a organização social da própria tribo. Né? E isso não tinha relevância nenhuma para as tribos indígenas do Brasil, né? Porque eles não tinham interesse nenhum em acumular riqueza, diferente das tribos africanas. Então, se torna um ótimo negócio para a corte portuguesa a exportação, né, de escravos para o Brasil. Após o período, né, mais proeminente aí da cana-de-açúcar, né, vai prosseguindo a ocupação do território e enquanto a produção de cana ela vai ocorrendo fundamentalmente no litoral brasileiro, né, a entrada para o sertão, né, a derrubada da Mata Atlântica até para a produção da cana-de-açúcar, ela torna viável o próximo ciclo econômico, que vai ser a mineração, né, ou o ciclo do ouro, como a gente chama. Né. E por que esse ciclo do ouro acontece se estava tudo dando tão certo, se o açúcar era tão bom e se tinha tanto mercado assim? Porque todo ciclo ele tem um ápice, né, uma ascensão, um apogeu, né, um nível de platô e depois uma decadência. Isso é natural. Nós já vimos que é assim também com os impérios e com os ciclos econômicos também não é diferente. Então, começam a haver algumas mudanças econômicas, né? O domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro, ele começa a se extinguir e termina de fato lá em 1654, quando provoca-se então uma grave crise na economia açucareira. Lembrando, né, quem financiavam os engenhos era o dinheiro dos bancos holandeses. E eram os holandeses que compravam o açúcar brasileiro para vender para a Europa. E eles iam fazer isso o tempo todo. Em algum momento eles iam querer também desenvolver os seus próprios engenhos de açúcar. Para quê? Para aumentar a sua margem de lucro, né? E isso acaba afetando a economia da colônia inteira. A partir, então, da segunda metade do século XVII, é marcada aí uma intensificação de expedições exploratórias para o interior, seja de caráter oficial, como as entradas, seja de caráter particular, como as bandeiras, né,
que em pouco mais de 30 anos aí descobriram grandes reservas de ouro na região de Minas Gerais e também Goiás e Mato Grosso. Aí você que está do outro lado, que está prestando atenção, que lembra do começo dessa aula, pode levantar o dedinho e falar assim, mas professora, o Mato Grosso, ele está do lado esquerdo do Tratado de Tordesilhas, né? E eu vou dizer muito bem para você, você está atento. Lembra que eu falei que os portugueses tinham a preocupação da ocupação do território para que evitasse a invasão? Existe uma coisa nas relações internacionais que é o uso e o direito de posse. Principalmente naquele momento, os povos que não ocupassem o seu território, eles acabariam perdendo. E foi isso que aconteceu com o que hoje é o estado do Mato Grosso, né, e Espanha. Quando a Espanha acordou para o fato de que havia ouro no Mato Grosso, já era tarde, já pertencia a Portugal, né? Depois de alcançar pontos como Mato Grosso e Goiás, né, dá início aí de fato a grande, a grande produção aurífera, ou seja, a grande extração de ouro do Brasil, né? Assim, quando a importância dos engenhos foi superada pela importância das minas de ouro, né, a gente vê aí algumas mudanças acontecendo na colônia, né? A primeira delas, há um deslocamento do eixo econômico que sai do Nordeste e vem para o Sudeste, né? Deixa de ser Pernambuco, Grão-Pará, Maranhão, etc., o centro econômico e desce para Minas Gerais como maior centro minerador, né? E o Rio de Janeiro como grande exportador de ouro, né? Há um outro deslocamento do litoral para o interior. Por quê? Porque as principais minas elas não estavam no litoral, elas estavam exatamente no interior. E a vida ela muda de perfil, ela deixa de ter um perfil rural e passa a ter um perfil mais urbano. Por quê? Porque a mineração é uma atividade tipicamente urbana, né? Isso faz com que acabem surgindo aí cidades como Vila Rica, Mariana, São João del Rei, Cuiabá. Todas essas cidades são filhas do ciclo do ouro, né? E vocês sabiam que por conta do ouro brasileiro, a população de Portugal diminuiu bruscamente entre 1700 e 1730? Era a chamada corrida do ouro, né? Então todo mundo queria enriquecer fácil e rapidamente. E aí milhares de portugueses vieram para cá, né? E por se tratar de uma atividade urbana e interiorana, a mineração exigia abastecimento, né? Tecidos, escravos, ferramentas e cidades cada vez mais populosas. E é assim que se desenvolve também no Brasil um comércio interligando várias regiões, principalmente o sul e o sudeste, através dos tropeiros, né, do tropeirismo. O que era esse tal desse tropeirismo? Era o comércio do gado bovino, equino, muar, ou seja, bois, cavalos e mulas, entre o Rio Grande do Sul e a capitania de São Vicente, no estado de São Paulo, usando não só a cidade de São Vicente, a vila de São Vicente, mas a vila de São Paulo de Piratininga, do que vai vir a ser São Paulo, e a cidade de Sorocaba, onde ocorriam as feiras de comércio de animais. E daí esses animais eram transportados e levados, né, para Minas Gerais e para Goiás. Era muito comum também o comércio do charque, né, que é a carne seca, e do couro, que eram transportados ali no lombo desses animais. Bom, tudo lindo, maravilhoso, né? Só que a coroa portuguesa precisava ter controle disso, afinal de contas, como é que se ocuparia esse território todo sem que a colônia tivesse algum tipo de benefício na forma de arrecadação de impostos? Então, os principais mecanismos de controle da coroa portuguesa eram o quinto, né, ou seja, 20% de tudo que se produzisse de ouro pertencia ao rei de Portugal. Um quinto, 20%, enfim. Né, o nome do imposto era o quinto. Né. Havia a derrama,
que era uma cota de mais ou menos 1,5 tonelada, 1.500 quilos de ouro, que era obrigado por ano e que devia ser atingida como meta da colônia. Né? Esse volume de ouro ele pertencia à coroa portuguesa. Se não fosse atingido esse volume, todos os senhores de lavras, que era como se chama a mina de ouro, eles tinham seus bens penhorados. E por fim a captação, que é o imposto que é pago pelo senhor da lavra por cada escravo que ele tenha trabalhando nos seus lotes. Então ele paga 20% sobre o ouro, ele tem que produzir o tanto para que a colônia toda acumule 1,5 tonelada, 1.500 quilos, e ele tem um tanto que ele vai pagar sobre cada escravo que trabalha nas suas terras, né? Então, a gente percebe aí que esses altos impostos, essas taxas, essas punições, esses abusos de poder todo, eles acabam gerando uma série de conflitos que culminaram em várias revoltas e, ao mesmo tempo em que essa movimentação econômica ela traz um crescimento demográfico ao Brasil e desenvolve uma atividade baseada na pecuária em diversas regiões isoladas do território brasileiro, essa economia mineradora ela também acaba desaguando em pobreza e desigualdade, porque se você encontrar ouro, muito que bem, senão você continua com a dívida, né? E ao final do ciclo do ouro, a população fica à margem da sociedade, tendo que se sujeitar a uma agricultura de subsistência para sobreviver, porque ela não consegue mais encontrar o ouro, ou porque simplesmente as minas se exauriram. Né? Após esse período da mineração, o Brasil continua sendo um simples exportador de produtos primários, né, estancado no círculo vicioso, não consegue uma envergadura técnica e capaz de desenvolver com robustez o seu desenvolvimento econômico. Das cobranças que ocorreram da parte de Portugal sobre o Brasil, isso acaba gerando, como nós já dissemos, uma série de conflitos. E entre os conflitos, o mais notável deles foi a Inconfidência Mineira, que nós vamos abordar num outro momento, que foi um dos muitos movimentos pela independência do Brasil. Né? Bom, findo o período do ouro, né, no ciclo do ouro, tem início o ciclo do café, que é o nome dado ao período da história brasileira em que o plantio do café do Sudeste foi a principal atividade econômica do país, sobretudo devido à grande área fértil de cultivo no Brasil, o que permitiu ao país controlar quase que toda a oferta de café mundial e regulando com isso os preços através de um mecanismo de cartel e obtendo grandes lucros com isso. Né? O café surge no período imperial, ele é uma planta originária da Etiópia e é introduzido no Brasil ainda no período colonial. A primeira horta de café, inclusive, é atribuída ao senhor Mélio Palheta, um comerciante muito rico, residente em Belém, que na época era a capitania de Grão-Pará, e através de sementes que ele teria contrabandeado da Guiana Francesa, ele começa o plantio ali nas suas terras. Pequenas plantações, inicialmente, no litoral, em geral para o consumo pessoal, um pouquinho de excesso de produção para atender ao consumo local. Mas já em 1808, durante o período pombalino, a demanda do café cresce muito com a chegada de boa parte da burguesia portuguesa aqui. E o café, então, ele passa a ser plantado no e utilizado no comércio intracolonial. Inclusive, a região do Vale do Paraíba, na porção fluminense, atual Rio de Janeiro, ela tem bastante importância nesse período. Ela se torna um grande polo produtor de café.
pouco tempo depois, a gente tem a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e que eram as 13 colônias inglesas, né, e vão entrar aí numa batalha contra a Inglaterra pela sua independência. E eles se tornam grandes consumidores do café, para substituir o chá, que era escasso em função da guerra contra a Grã-Bretanha. Na França, também se espalha a moda do café, né? Sobretudo porque a França tinha lá sua colônia em Martinica, e a colônia de Martinica produzia café. Claro que não produzia tanto quanto nós, porque afinal de contas Martinica é desse tamanho, né? Não dá nem para comparar, é menor que um bairro de São Paulo, então não vai ter muita terra para produzir muito. E nós tínhamos terra assim de monte. Então, a demanda mundial de café, ela vai crescendo e as produções vão se espalhando, as plantações vão crescendo e continua o modelo de grandes latifúndios, né? E vão assabarcando, vão pegando, né, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, o Paraná, mas sobretudo São Paulo, que se torna a maior região de produção de café e, consequentemente, né, a maior geradora de riquezas. É óbvio que com a produção em larga escala, os cafeicultores eles logo se articulam e passam a regular a oferta mundial de café, de modo a subir o preço até o ponto que eles desejem antes de vender, obtendo assim lucros gigantescos. Né? E a sociedade colonial? Bom, nós já vimos que lá atrás, com o pau-brasil, o índio ele foi usado durante um tempo, depois não deu muito certo. Entra o ciclo açucareiro e com ele vem a mão de obra escrava. Ela continua sendo usada no ciclo da mineração. Era mais fácil o escravo conseguir a alforria, conseguir a liberdade do seu senhor durante o período do ciclo da mineração, se ele encontrasse uma grande lavra de ouro, do que no período açucareiro. No ciclo do café, também se inicia com a mão de obra escrava. Tá? Até 1888, era a grande mão de obra existente no Brasil. Quando só no começo do século, final do século XIX, início do século XX, depois de 1890, é que as colônias de italianos começam a vir para cá para trabalhar num sistema de meeiro, na monocultura dos cafezais. Né? A sociedade colonial brasileira ela é um reflexo, né? Durante todo o período, ela é um reflexo da própria estrutura econômica. Ela acompanha as tendências, as mudanças, as características básicas, né, que se definem logo no início da colonização, são padrões e valores do colonizador português. Né? Então, se você olhar a sociedade do Nordeste açucareiro ou do Sudeste açucareiro do século XVI, ela é essencialmente ruralizada, ou seja, ela se desenvolve basicamente nas fazendas. Ela é patriarcal, por quê? Porque o homem, né, o chefe, o senhor do engenho, ele não é só o dono das terras, ele é o dono de tudo, né, inclusive das pessoas. Ela é elitista, existe o senhor do engenho, existe o escravo. Ah, professora, mas não tem ali um ferreiro, um marceneiro, não tem ali Tem, mas essas pessoas são consideradas as pessoas desclassificadas. Elas não são dignas sequer de frequentar a casa do senhor do engenho. Né? É uma sociedade escravista, né? Porque vive basicamente da mão de obra escrava, e ela é marcada pela imobilidade social. Muito dificilmente um ferreiro ou um carpinteiro ele vai conseguir juntar o dinheiro necessário para comprar a terra, para comprar o material de um holandês, para montar um engenho, para comprar os escravos. Então, muito dificilmente ele vai conseguir ascender ou subir na escala social. Né? E ele acaba ficando meio que engessado nessa posição. Esse modelo social patriarcal, elitista, estratificado, ele é a matriz sobre qual vai se assentar
todas as modificações sociais do século seguinte. Né? No século XVIII, a sociedade brasileira conhece algumas transformações expressivas. O crescimento populacional, a intensificação da vida urbana, o desenvolvimento de outras atividades econômicas, ela até para atender uma nova realidade, porque agora o grande destaque econômico já não é mais o ciclo açucareiro, já é a mineração. Isso acaba causando uma relativa mobilidade social. Era perfeitamente possível que, de repente, um sujeito pobre se enfiasse numa expedição de mineração e acabasse encontrando uma pepita robusta, até uma lavra muito produtiva, e isso faria com que ele tivesse uma rápida ascensão social. Né? Ele deixaria de ser simplesmente mais um para ser o senhor fulano de tal. Né? Isso não muda muito a relação escravista do século XVI. Não muito, há uma pequena mudança. Era até comum que, em alguns casos, o dono das minas desse alforria para o escravo que tivesse encontrado uma grande lavra. E então, embora essa sociedade ainda conservasse o seu caráter elitista, a sociedade do século XVIII ela vai se tornando cada vez mais aberta, cada vez mais heterogênea, cada vez mais marcada por uma relativa mobilidade social. Né? As festas populares, elas acabam convivendo ali com saraus, com os eventos sociais da classe dominante, né? O hábito de se locomover pelos ricos nas cadeirinhas ou em redes transportados por escravos evidencia o aparecimento do escravo urbano, né, que era o chamado negro de ganho. Essa nova elite urbana desse final do século XVII e século XVIII, ela passa a se preocupar com a educação dos seus filhos, então ela os envia para a Europa, e isso faz com que você tenha no Brasil o surgimento de intelectuais, de homens políticos que vão ajudar a mudar aí os destinos da colônia no século seguinte. Né? Merecem algumas ressalvas a condição da mulher, né? Então, assim, a mulher não participa da vida política, ela não é um ser de direitos, a sua função se limitava a ser esposa e mãe, ou seja, cuidar da casa e dos filhos. Tá? Os indígenas, eles quase sempre viveram à margem da estrutura social, e apesar de algumas tentativas de grupos missionários de integrá-los à sociedade por meio de catequese, normalmente quando eles eram integrados, eles acabavam engrossando a base social na condição de escravos. Os senhores de engenho, no período do ciclo açucareiro, eles controlavam não só os seus próprios engenhos, mas eles controlavam as câmaras municipais, ou seja, eles tinham também uma influência política, que, entre outras funções, né, as câmaras municipais elaboravam as leis e fiscalizavam os cumprimentos dessas próprias leis. Então, o senhor de engenho, ele acaba exercendo um grande poder na sua região. Não é só o poder econômico, é um grande poder político, né? Tanto sobre os escravos quanto sobre a população livre. Na prática, a gente costuma dizer que o mandonismo local, que é o nome que se dá a esse controle dos senhores de engenho sobre as câmaras municipais, faz com que eles tivessem mais poder na colônia do que a própria coroa portuguesa. Né? A maioria das pessoas que vivia na colônia era iletrada, não sabia nem ler nem escrever, não tinha direitos políticos nenhum. Né? A Igreja
católica, que durante o período da expansão marítima teve um papel de destaque, participava de algumas decisões nas colônias, às vezes fazendo a defesa dos interesses dos indígenas, às vezes fazendo a defesa dos interesses dos colonos, às vezes fazendo a defesa do interesse da metrópole. Isso dependia muito da situação ou da conveniência do pároco local, né? Então, assim, a gente percebe que havia todo um sistema. Uma curiosidade, né, é a culinária, né, o aspecto culinário colonial, que tem características muito simples, mas criativas, né? A nossa culinária, ela é rica de combinações de elementos indígenas, negros e europeus. A atividade agrícola nos primeiros anos de colonização, ela era muito rudimentar, e o preço alto dos suprimentos vindo da Europa e a dificuldade de transportar para o interior do Brasil contribuiu para essa reinvenção das práticas alimentares, né? Então, nos engenhos, as fórmulas agrícolas mais bem adaptadas foi o cultivo do feijão e mandioca nas lavouras próximas às de cana. Essa é uma combinação que vocês não vão encontrar na Europa. A alimentação europeia, ela acaba sendo reinventada e toda reciclada quando os europeus chegam aqui, né, se incluindo aí a caça do tatu, né, a utilização da banana nas tortas, cresce o consumo do amendoim, do coco, do azeite de dendê, usa-se alimentos feitos à base de mandioca, ou aipim, ou macaxeira, né, para fazer o bolo, o mingau, o pirão, o beiju, né, além do uso do milho para N receitas. As carnes mais consumidas aqui na colônia eram o peixe, o porco e a caça. E, em geral, essas carnes eram preparadas secas, né? É um tipo de alimentação feito, se vocês pararem e pensarem um pouquinho, para se comer sozinho, né? Sem muitos rituais à mesa, sem muitos requintes. Por quê? Porque a situação dos colonos, via de regra, na sua grande maioria, era uma situação de penúria mesmo, de pobreza mesmo, né? E a forte presença de escravos fazia com que essa culinária no período colonial ela fosse mais trivial, com pouca sofisticação, mais elaborada para criar realmente uma resistência no trabalho. Tudo bem? Bom, gente, a ideia da aula hoje era trazer aí um pouquinho dos ciclos do período colonial do Brasil para vocês e da formação e das mudanças na nossa estrutura social e até um pouquinho da visão econômica. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, como foi prazerosa para mim. Lembro aos meus alunos que esta é uma ferramenta de apoio, né? Ela não substitui o conteúdo que foi todo preparado para vocês possam desenvolver a atividade com calma, né? Com tranquilidade. Eu espero vê-los em breve. Estou com muita saudade de vocês. Fiquem todos bem. Um grande beijo. Fui!